Muito bem, então vimos conceitos aqui, entendemos variáveis e agora é a hora de mão na massa. Então, se você já estava fazendo os códigos aí, os exemplos, conforme a gente foi avançando nas aulas, beleza, você já está treinando um pouquinho, mas agora é a hora da gente criar algumas coisas práticas, alguns desafios. E assim, nosso código está aumentando as linhas aqui, né? É legal também, interessante a gente agrupar esse código aqui, organizar ele de uma forma melhor do que ir fazendo desse jeito que a gente está fazendo até então, tá? Como esse aqui foi mais só pra gente conhecer, entender os conceitos, eu vou remover isso aqui, eu vou deletar, tá? Essas linhas. Então vamos deixar apenas o nosso título aqui, trabalhando com variáveis, tá? Então a gente vai fazer alguns desafios aqui para testar e firmar esses conceitos. Vamos usar eles de umas formas mais práticas. Só que para isso, eu vou criar alguns bloquinhos de código, igual a gente tem esse main aqui. Isso daqui, só adiantando, é um método, tá? Mas quando a gente for falar sobre orientação em objeto, eu não sei se vai dar tempo de falar isso nesse curso, talvez a gente fale no próximo, mas a gente detalha certinho a orientação ao objeto, como é que a gente utiliza. Mas isso aqui é como se fosse uma função. Ela executa basicamente trechos de código, tá? Então a gente vai ter os nossos exercícios. O primeiro vai ser bem simples. Eu quero fazer o seguinte: eu quero ler uma informação, o nome de uma pessoa, uma variável, e depois eu vou dizer igual aquele Hello World, um olá para aquela pessoa daquela variável que ela vai ter o nome informado, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó, o código, só que ao invés de a gente já programar aqui direto, eu vou criar um bloquinho bem semelhante a esse main aqui, tá? Ó. Por enquanto só entenda que isso aqui é um método, tá? Vai ser uma função para poder executar para a gente nosso código de forma mais organizada. Então vai ter aqui, ó, exemplo, mensagem, saudação. Tá? Não é uma variável, isso aqui é um método. E aí como é que ele vai funcionar? Ele vai executar tudo que tiver aqui dentro desse código se eu chamar essa função, esse método. Então eu vou colocar aqui, ó, depois do exemplo, depois do título, né, trabalhando com variáveis, eu coloco o nome aqui desse método, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula, e aí ele vai chamar isso aqui para mim no meu código, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter então uma variável, e como ela vai ser um texto, então eu vou usar o string. Aí eu vou ter aqui, ó, nome e uma pessoa. Nome pessoa. E aqui eu coloco o nome da pessoa. Por exemplo, ó, Manuela Luiz. Coloquei o nome da pessoa aqui. Agora eu vou querer fazer uma saudação para essa pessoa. Então eu vou fazer assim. Eu vou criar aqui uma outra variável. Que eu vou chamar de mensagem, tá? E nessa variável eu vou ter assim, ó. Seja bem-vindo. Ou A, né? Vou dar um espaço. E aqui eu vou concatenar o nome da pessoa, que é a minha variável nome pessoa. Então aqui eu monto a minha mensagem. E aí eu vou exibir isso na tela, tá? Então a gente vai ter o nosso console write. E eu coloco a variável msg, message. Certo? Então peguei o nome da pessoa, montei a mensagem aqui junto com o nome da variável. E aqui eu escrevo na tela. Esse é um exemplo de mensagem de saudação. Esse é bem tranquilo, bem simples, né? Vou executar o código, vamos ver o que acontece. E você vai ver que ele vai mostrar aqui, ó. Seja bem-vindo a Manuela Luiz. Certo? Ó. Poderia até deixar esse o aqui mais próximo, né? Ele ficou. Eu deixei um espaço, mas não ficou legal ali na hora de visualizar, né? Ó. Então ele vai ter aqui, ó. Seja bem-vindo a Manuela Luiz. Então testa isso daí, implementa esse código dessa mensagem de saudação. Certo? Muito bem. Então o segundo exercício vai ser a mesma coisa. Eu vou até copiar esse código aqui, ó. Uma coisa que você vai fazer bastante quando estiver programando é copiar código. Você pode copiar, então você vai usar muito Ctrl+C e Ctrl+V, só que você, quando copiar, você tem que saber alterar as coisas certinho, não pode esquecer para não ficar coisa errada, tá? Então, no caso, a gente vai ter um segundo exercício aqui de mensagem, saudação, vai ser 2, e eu vou fazer a mesma coisa, só que eu quero que a pessoa, o meu usuário, o meu cliente que estiver utilizando a minha aplicação, informe o nome. Isso a gente ainda não viu, a gente vai aprender isso agora, para a gente poder fazer isso, tá? A gente viu que a gente tem esse comando console write. Ele basicamente escreve na tela. Só que eu consigo ler informações da tela também. Então, do mesma forma que eu tenho o write, que é escrever, eu tenho o read. Read significa, ou read, né? R-E-A-D, significa que ele vai ler.
Então a gente vai fazer assim, ó. Então a gente vai colocar uma mensagem na tela. Vou escrever aqui, ó. Informe o nome. Vou colocar os 2 pontos. Vou pedir para a pessoa informar então o nome. E como é que eu vou ler esse nome? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o console.readLine. E quando eu fizer esse readLine, lembra que a gente tem variáveis, ó. Eu crio a variável e com esse igual eu atribuo um valor para ela. Essa console readLine, ela vai ler o que você digitar no teclado e aí eu consigo atribuir esse resultado numa variável também. Então eu consigo fazer aqui, por exemplo, a minha variável nome, pessoa, igual o que foi digitado ali. Então quando eu fizer isso, aí eu consigo pegar aqui da mesma forma, né? Minha variável de mensagem, seja bem-vindo, e aqui eu vou receber o nome da pessoa que foi informado, e aí eu mostro o resultado na tela. Legal, né? Então é só usar esse console readLine. Então vamos ver isso daqui funcionando? Só que para ele executar, para ele funcionar, quer ver? Deixa eu rodar o código só para você entender. Nós temos 2 bloquinhos de código, um que chama exemplo mensagem saudação, e eu tenho um exemplo mensagem saudação 2. Vamos ver se ele executa esse segundo também pra gente. Ó, rodei o código, ele mostrou aqui pra gente, ó, trabalhando com variáveis. Então o código começa a executar sempre aqui no main. Então ele mostrou essa mensagem pra gente. E aí depois ele mostrou o seja bem-vindo, Manuela. Por quê? Ó, eu tô chamando aqui esse bloquinho. Só que ele não fez o segundo, né? Não mostrou pra gente informe o nome. Ele já acabou o programa. Para ele poder chamar esse segundo bloquinho, a gente tem que pedir para ele executar também. Ó. Então eu vou copiar aqui o nome e colocar aqui embaixo. Ó. Lá no main, ó, exemplo mensagem saudação 2, ponto e vírgula. E aí eu peço para ele executar. Vamos compilar o código, Ctrl Shift B, e vamos executar, Ctrl F5. Vamos ver agora. Ó, agora ele mostrou, ó, trabalhando com variáveis, seja bem-vindo, Manuela Luiz. Agora informe o nome, e o cursor está aqui, tá vendo? Então aqui a gente consegue agora inserir o nome. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, André. Digitei o Enter e olha só. Seja bem-vindo, André. Ele conseguiu então capturar o valor aqui que eu digitei. No caso, o André guardou na variável e aí montou aqui minha mensagem. Então esse é o saudação 2. Boa. Legal, né? Muito bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou agora... Vou fazer um cálculo de média. Isso é bem comum o pessoal utilizar. A gente vai fazer um cálculo de média de algum aluno, tá? Então a gente vai ter o nosso bloquinho de código aqui embaixo também, ó. Ah, uma outra coisa, ó. Eu vou fazendo as coisas, tenho que lembrar se eu já expliquei para não passar coisa a mais, né? Ó. Então, ó, eu tenho meu código e tá vendo que eu tenho esse sinalzinho de mais e menos aqui? O que significa isso? Eu consigo expandir ou reduzir o meu código. Um outro termo para isso é colapsar. Eu consigo esconder para não ficar muita coisa na tela, tá vendo? A gente começa a ter que ficar fazendo scroll, avançando aqui. Então você consegue usar o sinalzinho aqui de menos. Ele não deleta o código. Ele apenas esconde o detalhe do código que está nesse bloquinho, nesse método. Ó, posso fazer para todos, ó. Inclusive para o main, ó. Aí desse jeito eu consigo ver o nome do bloquinho de código. E se eu vier aqui, ó, onde tem esses 3 pontinhos, ele vai mostrar, ó, para você o detalhe aqui do código. Ó, que legal. Então, o exemplo da mensagem de saudação, do saudação 2. E olha o nosso main lá, ó. Ele também vai mostrar no detalhe, tá? É bem legal. Esse recurso também que aí você consegue ter uma visão melhor da tela, tá? Mas vamos lá então para o nosso bloquinho de código para a gente poder fazer esse último exercício da média, tá bom? Então vamos lá. Cálculo, média simples, tá? E o legal, quando você identifica aqui o seu método, eu dou um nome que tem a ver com o que o meu código vai fazer. Então, batendo o olho, eu sei que aqui eu tenho programinhas, né? Tenho códigos que vão fazer coisas referente ao quê? Ele vai mostrar uma mensagem de saudação. E esse aqui, ó, eu vou fazer um cálculo de média simples. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, minhas variáveis numéricas, tá bom? Então, eu vou ter, por exemplo, 8. E eu vou ter aqui 6,5. Boa. Só que eu preciso, além do tipo, dar o nome da minha variável, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, nota 1 e nota 2. E agora a gente calcula a média para isso, ó. Média igual nota 1 mais nota 2.
E a média, como é que funciona? Eu vou somar dois valores e depois eu tenho que fazer a divisão pelo número de notas. No caso, eu tenho duas notas. Então eu vou colocar aqui, ó, o 2, ponto e vírgula. E aí eu vou mostrar esse resultado, né? A média é igual e a gente concatena aqui, ó, mais minha variável média. Só tem um detalhe. Desse jeito aqui, o cálculo vai ser errado. Porque é o que ele vai fazer. Na matemática, se você relembrar lá quando eu estava aprendendo em alguma série, lá no comecinho, você tem uma precedência na hora de fazer o cálculo dos operadores aqui de soma, subtração, multiplicação e divisão. Porque ele faz primeiro o cálculo de multiplicação ou divisão e depois ele faz soma ou subtração. E a minha média, a regra é soma dois valores e divide pelo número de valores. Só que do jeito que está aqui, ele vai pegar a nota 2, dividir por 2, e depois ele vai somar a nota 1. Então eu tenho que garantir que ele faça a soma primeiro. Então eu vou usar aqui, ó, parênteses, tá? Com parênteses eu garanto que ele vai somar os dois valores, e aí só depois ele vai fazer o cálculo aqui da média. Tá? Então vamos ver como está isso. Vamos só copiar o nome aqui ó, do nosso método, nossa função. A gente expande aqui o mais, inclui ele, mas não esquece de abrir e fechar o parênteses e o ponto e vírgula, tá? Ó. Compilei. E agora eu vou rodar o código. Vamos ver lá o resultado. Então, ó, ele vai pedir aqui o nome, né? Por causa do segundo programa que a gente fez. Coloquei aqui André. Seja bem-vindo, André. E ele calcula a média, ó, 7,25. Muito bem. Show. Então fizemos nossos primeiros programinhas aqui. E a gente vai avançando no desenvolvimento.